Olá, bom dia a todos os alunos do primeiro ano. Mais uma semana, né, pessoal? O assunto trabalhar com a gramática dessa vez, que é as funções da linguagem, né? O uso da linguagem nos textos, né? As funções, né? Então, a linguagem ela tem diversas funções, né, pessoal? Então, é preciso conhecer, né? Quando se lê um texto, quando se observa uma imagem, né? Então, estudiosos classificaram esses tipos de funções, que são 6, né? Funções aí, né? Então, vamos tentar ver aqui, assimilar o que é essas funções da linguagem, né? Dentro da comunicação, dentro dos textos, né? Então, as funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, o autor, né, vai usar essa função da língua de acordo com a intenção que ele tem, né, para aquilo que ele está produzindo, para aquele texto que ele está escrevendo ali. Então, existe uma intenção, né, nada é à toa, né. Elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Então, vai haver tipos de textos que vai prevalecer mais uma do que a outra, né? Vai ter gêneros textuais que vai prevalecer mais de uma no mesmo texto, né? E aí aquela que prevalecer mais é que vai ser a função, né, que prevalece, né? Então, sempre vai haver aí essas funções dentro desse processo comunicativo, né, que a área da linguística estudou aí e nomeou esses nomes, né? Então, pode haver mais de uma em um texto, e aquela que prevalecer, segundo a intenção, né, do falante, segundo a intenção do autor, é que vai determinar, né, que função que é. Função referencial e denotativa, né? Qual é essa função aí, né? Então, referencial, né, que tem a ver com referente, olha, denotativa, que já foi estudado, né, na área de linguagem, literatura, que é aquela linguagem dos dicionários, né, que são aquelas linguagens mais objetivas, né? Também chamada de função informativa, a referencial tem como objetivo principal informar e referenciar algo. Então, né, pessoal, o que vai prevalecer na função referencial é a informação, né, do jeito que ela é, a informação em si, a objetividade, né, o que ela tem a dizer, né? Aí nós temos um exemplo de uma notícia, que é um gênero que vai prevalecer essa função referencial. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,0538 para comprar um dólar. Recorda-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 94. Então nós temos aí uma notícia e o que prevalece nela é a informação, né? É relatar sobre algo, né? Então é uma linguagem bem objetiva, né, da notícia. Esses tipos de textos, a função vai ser o referencial, ok? Função emotiva e ou expressiva, né? Então o próprio nome aí, né? Emotiva ou expressiva, né? Que vai trazer aí implícito na intenção aí do texto, né? A forma de se expressar, né? Também chamada de função expressiva, a função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Então, subjetividade, né, são várias opiniões diversas, né? Cada um tem a sua, né? Dependendo do mesmo assunto, as pessoas têm opiniões diferentes. Transmitir emoções, né? O que ela pensa, o que ela acha daquilo, né? Determinada coisa, de determinado assunto, né? Então ela emite essas emoções que são sentimentos da pessoa, né? Exemplo de e-mail da mãe para o filho. Olha, vamos ver aí, meus amores. Ó. Então quando você fala meus amores, então já tem uma carga implícita aí, né? De emoção, de sentimentos. Ó. Tenho tantas saudades de vocês, né? Então, olha a forma como o texto está escrito aí, né? Com essa carga aí, né? As palavras demonstrando aí sentimentos, né? Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos.
Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então deu para perceber que o texto, né, ele está bem direcionado, né, a uma pessoa específica, né, que é a mãe para os filhos, né? Então houve aí uma demonstração de sentimento da parte da mãe para com os filhos, né? Então essas palavras que demonstram aí, né, a pessoa conhecer a outra, a pessoa ter uma proximidade, né? E aí o que prevalece é a função emotiva. Função poética, olha aí, ó. Nessa função o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Na função poética, né, o que a gente vê aqui na definição, que o que vai prevalecer é a mensagem em si, né, dela, né, que vai prevalecer. É a mensagem que seria a coisa mais importante aqui, né, na função poética, né? Não é quem diz, mas o que está escrito, né? Por isso que está dizendo aí, né, que é transmitida por meio de escolha das palavras, né? Então o autor ele vai escolher bem as palavras, naquilo que ele quer transmitir, as emoções que ele quer passar. Então vai haver uma escolha de palavra bem criteriosa, né? Vai ter as figuras de linguagem, né? O que é a figura de linguagem? É aquela situação, né, na comunicação que a pessoa usa uma palavra para dizer algo a mais, né? Que é aquela linguagem figurativa, né, ou conotativa, né? Exemplo aí de uma história sobre a avó, né? Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Então, essa manga aí, né, não é a manga fruta, né? Então, ela está sendo usada no seu sentido conotativo. E um poço de sabedoria também não é um poço, né? Que você vai lá, um poço de água, né? Um poço de sabedoria é o quê em relação à avó? Que é uma pessoa já mais de idade, que já viveu muitas coisas, já passou por várias situações, né? E que pode aconselhar, trazer um conselho aí sobre vida e sobre experiência, né? Então aí né, a palavra, né, sendo escolhida aí, né, para expressar muito além daquilo que ela é, né? Então aí a manga que não é a fruta, né? E fica aí poço de sabedoria, indicando aí a experiência de vida que a pessoa já passou, né? Então, quando houver essa escolha de palavra, essas expressões, né, que traz um tom mais poético, o uso de figuras de linguagem, né, para dizer algo além daquilo que a palavra realmente é a função poética que vai prevalecer ali, ok? Função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal da comunicação. A fática, pessoal, o que ele está dizendo aí no conceito é que ela vai prevalecer no canal por onde que a informação chegou, né? Como que essa informação chegou, de que modo ela foi enviada, de que modo que ela veio até a pessoa, né? Então, quando ele diz aí que o objetivo é interromper a comunicação, né, que é entre o emissor e o receptor, né, que o foco está no canal, como é que essa informação chegou, né, entre um e o outro, né, entre o emissor e o receptor. Olha lá, exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre o dia 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8, está ótimo. Então, o que que houve aí, né? Então, é o canal que prevaleceu aí, né? A ligação telefônica. Então, duas pessoas conversando, né? E o canal foi testado aí, né? A informação, né? Que a pessoa ligou para o consultório, o atendente ou a atendente atendeu e ficaram os dois conversando, né? A comunicação foi boa nesse caso aqui, porque as duas pessoas estavam aí, né? Uma falava, a outra respondia, depois o outro falava, o outro respondia. Então houve aí uma troca, né? No canal de comunicação aí, né? Então quando houver aí essa questão do canal, né? Que for muito perceptível a forma como a informação está vindo,
a gente vai chamar de função fática, ok? Função conativa ou apelativa não é para confundir com figura de linguagem conotativa, ok, gente? Aqui a função é conativa, o nome, não é conotativa. É função conativa ou apelativa, que o próprio nome já diz aí, né? O que é apelar, né? Então, vamos lá, chamada de apelativa. A função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Então, na conativa ou apelativa, o foco está em quem recebe a mensagem, né? Então, ela vai vir aí com uma mensagem implícita de persuasão, fazer a pessoa a mudar de ideia, a comprar, a se convencer, né? Fazer a pessoa aí mudar, né, de pensamento em relação ao emissor. Por isso que o foco é na mensagem, quem está recebendo a mensagem, né? Essa função aí conativa ou apelativa. Olha o exemplo aí, ó. Vote em mim. Vote em mim, né? Entre. Não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca. Então, quando a pessoa diz vote em mim, né? Ela está aí tentando te convencer, né, que ela é a pessoa melhor, que o projeto de governo dela é melhor. Então ela está tipo falando para a pessoa, para o receptor, né? Olha, vote em mim que eu vou ser um bom governante, eu vou ser um bom político. E a segunda aí, ó, entre, não vai se arrepender. Esse não vai se arrepender também, né, é uma forma de persuasão, né? Que a pessoa está usando aí, né? E só até amanhã, não perca, o que a pessoa está dizendo assim, olha, é só até amanhã, né, essa promoção, não perca. Compre logo, então ela está tentando te convencer a alguma coisa. Ó, vem comprar logo, que amanhã pode não estar o mesmo preço, né? Então, quando tiver a informação, né, implícito, esse tom de apelação, esse tom de persuasão, de convencer alguém sobre alguma coisa, aí a função é a conativa ou apelativa. Próxima, função metalinguística. A função metalinguística, né, é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Então, na metalinguística, né, a pessoa vai usar da explicação de algo usando esse próprio algo, né? Por exemplo, você vai falar de dicionário usando o próprio dicionário, né, para explicar o significado das palavras, né? Então isso é metalinguagem. Então você vai falar de poesia usando um texto poético, né, para falar de poesia, né? Então isso é metalinguagem, né? Olha só lá, escrever é uma forma de expressão gráfica. Isso define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Então ele está usando aí, né, a definição, né, da escrita, né? Uma das definições da escrita aí, usando a própria escrita para fazer isso, né? Então, quando prevalecer essas questões dentro do texto, né, que eu vou usar algo para explicar dentro desse algo, a gente vai chamar isso de metalinguística, né, na função. Então, essas são as 6 funções da linguagem, né, que estão lá na sua parte de gramática do seu livro, né, que para vocês estarem meditando aí nesta semana, né, que elas estão presentes aí em todos os textos, né, foram catalogadas esses nomes pelos linguistas, né, que estudaram aí o processo de comunicação na língua aí, ok? E aí, o praticando, né, ó, leia os textos que se seguem e classifica as funções de linguagem. Olha só, número 1. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na cidade do rock. Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que são bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na cidade do rock, 26 de agosto de 2015, no Estadão. 3. Rock in Rio 2013. Eu vou. Então, nessas 3 situações aí, quais são as funções da linguagem que prevalece aí? Né? Dá uma pausa, tenta responder quais delas que está aí. Qual das funções nós temos aí na número 1, a número 2 e a número 3, né? Quais funções prevalecem nesses textos aí, né?
Dá uma pausa antes de ver a resposta, depois você retorna.